Fala pessoal, boa noite pessoal, 20 horas em ponto, vamos chegando aí pessoal, boa noite, vamos aí 20 horas em ponto, vamos chegando, vamos compartilhando aí, vamos clicando no aviãozinho aí, compartilhar para compartilhar essa live aí, vamos lá pessoal, vamos chegando, deixa eu ver quem que já entrou aqui. Rainiel, boa noite, Rainiel sempre presente. Doutora Cíntia já chegou, já te chamo, tá, doutora Cíntia? Franca Daniele também. Jocely, beijão, Jocely, beijão, te adoro. Vamos lá, César, Edivan Pascoal. Vamos lá, pessoal, vamos chegando, vamos compartilhando aí. Vamos dando coraçãozinho aí também na live aí, vamos compartilhando, né? Esperar mais um pouquinho aqui para o Instagram fazer a entrega aí, né? Da live aí para todo mundo. Enquanto isso, deixa eu tentar já chamar a doutora Cíntia aqui. Mandei o convite aí para ti, doutora Cíntia, acredito que deva estar chegando aí, tá? Vamos ver aí. Acredito que chegou. Está processando aqui ainda, pelo menos para mim está processando. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, doutora Cíntia, boa noite, Olá, tudo bem? boa noite, tudo bem? E Rafael, Tudo certo, que bom, tudo certo. muito Prazer obrigada. estar conhecendo aqui também, né? A gente está se conhecendo virtualmente, Prazer é meu. né? Vamos lá, o Instagram tá fazendo a entrega ainda da live, ainda demora uns minutinhos aí até para chegar para todo mundo, mas eu estou vendo que já tem bastante gente entrando aqui. É isso aí, pessoal, vamos compartilhando, clique no aviãozinho aqui, que tem aqui do lado de baixo, tá? Para quem está aí no celular, compartilha aí, clique no aviãozinho, marque aí os seus conhecidos aí dessa live bem bacana hoje sobre IPTU, né? Com nada mais, nada menos aqui que a doutora Cíntia, né? Um especialista, assim, de primeira linha não só nesse tributo, mas principalmente no IPTU, né? IPTU aí tem com livros aí publicados aí, né, nessa área também. Então vamos compartilhando aí. Enquanto essa entrega aí da live vai acontecendo, eu vou só passar uns recadinhos básicos aqui primeiro, né? A pergunta de sempre é que se a live vai ficar gravada ou não, ela fica gravada aqui no Instagram, né? Para quem quiser, quem não puder estar assistindo aqui ao vivo, né? Mas puder for assistir depois, ela vai ficar aqui gravada, né? Porém, as perguntas, as respostas, enfim, são só para esses momentos aqui no ao vivo, tá, pessoal? Então, é importante, assim, caso você tenha alguma dúvida sobre o tema que está sendo apresentado lá no cronograma, aí é interessante que para você tirar essa dúvida, que você participe da live, tá? Queria pedir também para aqueles que forem fazer perguntas, aqueles que forem fazer questionamentos, tá? Só uma orientação, como eu falo em todas as lives também, para quem está no celular, o melhor local é ali no canto direito, embaixo, tem um ponto de interrogação. Então, você faça a sua dúvida lá, que fica mais fácil para a gente acompanhar e controlar. Porque, às vezes, aqui nos comentários, às vezes a gente pode perder algum questionamento. Tá bom, pessoal? Então, seriam essas orientações, né? Vou me apresentar, até esqueci de me apresentar, porque quem não me conhece, sou Rafael Gonçalves, fui fiscal de tributos aí por 6 anos, atualmente eu atuo como controlador interno de um município aqui de Indaiá, em Santa Catarina, tá? E sou o idealizador desse projeto aqui, que eu acordei um dia muito doido, né? E falei assim, não, eu preciso pensar em alguma forma de levar conhecimento, levar informação na área tributária aí para os municípios, que a gente sabe que existe uma carência, e está unindo várias áreas, assim, eu até conversei com a Cristiane numa das lives que a gente teve, né, porque são órgãos, né, são setores dentro do município que precisam estar muito juntos, né? O fisco, a gente já fez a terça do fisco municipal, né? Nós tivemos 6 episódios aí da terça do fisco, e agora a gente está fazendo com a procuradoria. Então são áreas que talvez em graus diferentes, em funções diferentes, mas que lidam com a matéria tributária e, por sua vez, precisam conversar muito para que o município se beneficie, né,
do direito tributário aí no municipal, de tudo aquilo que o direito tributário pode trazer de bom aí para os municípios, né? E tem uma outra área também que a gente está colocando junto aqui, que também a gente acha importante, que são as áreas das controladorias, né? Porque é importante também que a controladoria não cuide só das despesas, né, as controladorias dos municípios, né, mas que também olhe e comece a ter um olhar para a receita dos municípios. Tá? Então seria isso, pessoal. Aqui, hoje a gente está aqui, né, com a doutora Cíntia Estefânia Fernandes. A doutora Cíntia, ela é procuradora do município de Curitiba, né, autora aí de um livro do IPTU, né, doutora Cíntia? Depois você pode comentar, fica à vontade para comentar. E ela vai vir falar hoje aqui sobre esse tema, né, sobre essa temática, sobre a importância do IPTU, porque o IPTU ele pode trazer aí muitos benefícios para o município, né, doutora Cíntia? Então eu vou te passar a palavra, tá, te deixar à vontade, agradecer já de início, né, a disponibilização do seu tempo para estar fazendo esse bate-papo com a gente aqui. Tá? Seja muito bem-vinda, doutora Cíntia. Muito obrigada, Rafael. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Realmente, esse canal é fantástico. É um canal que integra o fisco municipal com as procuradorias municipais e toda a demanda que envolve a tributação municipal. É espetacular, é bem dentro da minha perspectiva de vida, que é passar as informações para quem deseja estar informado. Né? Então, a nossa temática hoje é o IPTU texto e contexto. Né? A principal questão que eu trago aqui é justamente uma perspectiva do Executivo, do Legislativo e do Judiciário em relação ao IPTU hoje. Né? O que é importante saber sobre IPTU hoje, dentro da perspectiva do Executivo, Legislativo e Judiciário. E dentro do Judiciário a gente vai esmiuçar a jurisprudência relevante no que tange ao IPTU. O que é fundamental? Né? Primeiro é te agradecer por essa possibilidade de estarmos juntos, né, Rafael? Realmente te parabenizar por esse projeto. Obrigado. Eu que agradeço e aproveitar esse momento para a gente realmente debater. Eu gostaria que todos que estão nos assistindo possam fazer perguntas. Eu adoraria responder a todas as perguntas. Inclusive, nós temos um WhatsApp nacional sobre IPTU, que eu tenho um apreço imenso. Fiz questão também de ler todas aquelas perguntas que vão se intercalando no nosso grupo e estou pronta para debater tudo que está lá nesse momento oportuno. O que é fundamental a gente entender no que tange ao IPTU? O IPTU nada mais é do que a cidade. Sem IPTU nós não temos cidade. Essa é uma verdade. Eu sei porque a gente trabalha. Sou procuradora do município de Curitiba, trabalho com o Ministério das Cidades, agora atual Ministério de Desenvolvimento Regional, dentro do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, e temos muita força também dentro das falas, né, com graduação, pós-graduação, aqui em todo o Brasil, no IBET, né, no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, onde a gente realmente movimenta essa questão da tributação municipal, da importância da autonomia municipal. Então, é fundamental a gente entender que o IPTU é a cidade. O IPTU é o condomínio urbano da cidade. Pode falando. Isso é relevante, né? E sendo o condomínio urbano, se eu vivo num condomínio e não pago esse condomínio, eu não se torna factível qualidade de vida dentro do meu condomínio. E no caso do IPTU é o condomínio urbano. Tá? Importante também entender a perspectiva, a dinâmica do IPTU no Brasil. Né? Desde 2010, com o recurso extraordinário 423.768 de São Paulo, nós passamos a ter consolidado no Brasil e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a justiça social imobiliária. Né? No que tange a justiça social imobiliária, é um IPTU com cunho fiscal e extrafiscal. Então, nós temos no Brasil um ente federado, que é o município brasileiro, um ente federativo pátrio, né, extremamente relevante e que, com a própria pandemia, se verifica fundamental para a qualidade de vida
dos cidadãos, dos contribuintes e de todos os cidadãos brasileiros. No mundo todo, hoje, as soluções para superar a pandemia, para superar toda a crise que estamos vivendo, é ter qualidade de vida nas cidades, é fortalecer o poder local. E o IPTU vem ao encontro do fortalecimento do poder local. Inclusive, eu chamo o IPTU de um Smart Tech City, né? Um tributo de cidade inteligente. Quem manejar bem o IPTU vai, sem dúvida, obter autonomia municipal, ou pelo menos melhorar a autonomia municipal e obter qualidade de vida nas cidades. É um IPTU... Doutora? Pois não. Oi, perdão. Desculpa interromper, mas assim, o que é mágico do IPTU, que eu acho muito mágico, é assim, aquela capacidade de ele trabalhar tanto o aspecto arrecadatório, né? Simplesmente o arrecadatório, e tanto o aspecto de organização da cidade, né? De como essa cidade pode ser organizada. E a gente tem ali a questão, né, da progressividade extrafiscal das alíquotas, né? Que é muito bacana, acredito que talvez eu vou deixar desenvolver, mas eu não pude deixar de fazer uma intervenção aqui que eu acho bacana também, às vezes a gente... É perfeita a tua colocação, essa é a grande questão, é entender o IPTU como um instrumento fiscal e extrafiscal, não somente de arrecadação, de redistribuição de riquezas, que é também fundamental, porque o IPTU tem alíquotas progressivas que podem sim ser manejadas para redistribuir riquezas, cobrando mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Mas a grande importância do IPTU é o fato de que ele é um instrumento de gestão urbana, um instrumento que vai ao encontro do direito à cidade, né? Ele é fundamental. E os países desenvolvidos já entenderam isso. Tanto que Estados Unidos, Canadá, eles têm um IPTU fortíssimo, uma tributação imobiliária que chega a 3%, 4% do PIB. Sendo que no Brasil nós estamos trabalhando com uma margem de 0,55% do PIB. Quer dizer, uma supercarga tributária onde o IPTU é um tributo que, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o IPTU é um gigante adormecido, né? É um gigante adormecido, é realmente um instrumento de construção das cidades, de atendimento ao direito à cidade, que está subutilizado pelos municípios brasileiros. Nós temos esse instrumento e devemos manejá-lo, sob pena de não atender o direito à cidade, né? Que é fundamental. E também a função social e ambiental da propriedade e a função social e ambiental da cidade, em termos constitucionais, né? Estamos tratando, então, de uma justiça social imobiliária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do recurso extraordinário anteriormente citado, né? Existe, sem dúvida, uma incapacidade, tanto do executivo, quanto do legislativo, como do judiciário, de entender e manejar de forma eficiente, integral, o imposto predial e territorial urbano, né? De fundamental importância constitucional e mundial, né? Tenho que atender, sem dúvida, toda aquela regra matriz de incidência tributária do IPTU, mas dentro da regra matriz de incidência tributária é fundamental a gente manejar o critério quantitativo, base de cálculo e alíquota, né? Nós temos algumas questões relevantes no que tange a base de cálculo e alíquota que eu gostaria de ressaltar. Então, em termos de justiça social e imobiliária, o que eu gostaria de dizer? Bem, qual que é a base de cálculo do IPTU? É o valor venal do imóvel, ok. Mas por que é tão difícil para o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário entender o que é valor venal do imóvel e permitir que os municípios manejem IPTU com a base de cálculo constitucional? Tá? Primeiro, porque existe uma confusão entre a base de cálculo e a base de calculada do IPTU. A base de cálculo é o valor venal do imóvel e deve estar contido na lei. Já a base calculada é o cálculo em si, é a nossa planta genérica de valores para a maioria dos municípios brasileiros, é o nosso lançamento em massa. E sendo base calculada, matemática que leva à apuração do valor venal, sem dúvida, é ato do Poder Executivo. Portanto, deveria ser manejado pelo Poder Executivo, por meio de decreto, né? No entanto, nós nos deparamos com a súmula 160 do STJ, que diz que deve ser por lei. Isso causa nos municípios um engessamento extremamente grave, né? Que foi inclusive pontuado pelo ministro Barroso, no sentido de que impede que os municípios tenham e exerçam, instituam e exerçam uma competência tributária que lhe é constitucionalmente garantida, né? Então, nós temos que rever essa situação. Porto Alegre, por exemplo,
né? Está há mais de A 27 doutora anos. Cristiane está aí na live, só para... já está... deu um... Ah, Cris, seja muito bem-vinda, é a nossa referência nacional, a Cristiane Neri, né? Mas a dificuldade para cobrar IPTU no município de Porto Alegre, ela é documentada, porque Porto Alegre não conseguiu, justamente por não conseguir aprovar a lei, junto à questão do Poder Legislativo, o Poder Executivo ficou engessado, ficou mais de 27 anos sem atualizar a IPTU. O que aconteceu? Jogou correção monetária. A correção monetária, sem observar valor venal do imóvel, ela desnatura a base de cálculo. E a partir do momento em que ela desnatura a base de cálculo, eu passo a deixar... Eu não tenho mais o IPTU. O que eu passo a ter? Uma espécie de um ornitorrinco fiscal. Por quê? Porque justamente eu perco a referência do DNA da espécie tributária, que no caso do IPTU é valor venal do imóvel, que pode ser mais valorizado e também pode ser mais desvalorizado, dependendo da situação. O problema é que hoje em dia, né, uma realidade da imensa maioria dos municípios, essa base calculável que é planta genérica de valores, né, está assim, mas muito defasada, né? Então isso acaba fazendo com que o município deixe de arrecadar aquilo que deveria ser arrecadado. Então existe aí todo um trabalho para ser feito dos municípios. Isso é uma realidade, acho que a grande maioria esmagadora dos municípios tem esse problema com a planta genérica. Eu conheço um ou outro que conseguiu mexer, né? Mas mesmo assim ainda não chegou muito próximo do valor venal, mas mesmo assim daí já é um ganho, né, para o município. E esse eu acho que no IPTU, né, é um dos principais problemas aí dos municípios. Exato, é uma questão importante, né? Curitiba conseguiu atualizar a planta genérica de valores, ela se adaptou às travas judiciais impostas pelo Poder Judiciário, mas todo ano nós estamos conseguindo fazer uma recuperação de valor venal do imóvel, justamente observando o valor do mercado, né? Nós estamos realmente retomando a espécie tributária com o seu DNA perfeito, que é o valor venal do imóvel, né? Então, o Poder Executivo ele tem que se atentar que, em média, o IPTU reflete 12% das taxas de condomínio, né? Nós temos que fortalecer o IPTU. Além disso, o município, dentro do bolo tributário, ele tem apenas 20% da participação da carga tributária arrecadada. Isso tem que ser alterado, né? Tem que ser repensado na reforma tributária. Além disso, como você falou, os níveis de atualização da base de cálculo oscilam entre 40% e 50%, às vezes defasando até 300% do valor venal de mercado dos imóveis, né? Isso tem que ser revisto, porque inclusive os tribunais de contas do Rio Grande do Sul, né, do próprio... enfim, de estados do norte ao sul do país, do Piauí, de Pernambuco, diversos estados, diversos municípios, né, e tribunais de contas estaduais estão justamente visualizando, eu participei inclusive da capacitação aqui do Tribunal de Contas do Paraná, estão visualizando a receita municipal. O município, até que ponto ele tem discricionariedade em atualizar ou não atualizar a planta genérica de valores? Essa é uma questão importante. Porque da renúncia fiscal, né, influencia inclusive na lei de responsabilidade fiscal. Artigo 11 da lei de responsabilidade. Isso. O município tem que instituir e cobrar efetivamente, né, todos aqueles tributos que são de sua competência. E a gente sabe que às vezes não, na grande maioria das vezes isso não acontece. E o engraçado é que assim, eu não lembro o nome da norma, assim, mas é uma norma do Ministério das Cidades, que o número é 511, eu não lembro se é instrução normativa, eu não lembro agora o nome da norma em si. É uma portaria, isso. Nacional de Cadastro Territorial Multifinalitário. Isso, esse daí, do Cadastro Multifinalitário. Ela orienta para que municípios acima de 20 mil habitantes, se eu não me engano, façam essa revisão da planta a cada 4 anos, né? E os demais, os municípios de um porte menor, recomenda-se que pelo menos a cada 8 anos. Mas a gente sabe que a realidade é outra bem diferente, né? Se Curitiba já está conseguindo todo ano, é um baita de um avanço, né, para realmente ir recompondo, né, pouquinho, porque hoje, se você pegar aquele município que já está há muito tempo sem atualizar sua planta genérica, ou nunca atualizou, que provavelmente tenha, né, municípios que nunca atualizaram a sua planta genérica, para você fazer isso de uma vez
assim, da noite para o dia também é uma questão custosa, principalmente um custo político enorme, que os vereadores não vão querer comprar, os prefeitos não vão querer comprar, então você tem que adotar mecanismos, às vezes, de um ajuste dessa base de cálculo, um ajuste paulatino, né, se um ano um pouquinho, no outro ano mais um pouquinho, para você tentar ir chegando, né, e depois que você arrumar e tentar a cada 4 anos ou a cada 8, né, que é a orientação lá, pelo menos isso, para a gente, para os municípios, melhor dizendo, irem trabalhando essa base de cálculo aí, porque esses recursos vão refletir em benefícios para a própria sociedade, né, do município, seja na saúde, na educação, numa obra, enfim. Exatamente. Inclusive a portaria 511, que nos deu as diretrizes nacionais de cadastro territorial multifinalitário, justamente foi um projeto dentro do âmbito jurídico. Eu participei pessoalmente, eu fiz toda a coordenação jurídica dessa portaria, e lá nós justamente fizemos, observando a autonomia municipal, a recomendação aos municípios brasileiros que fizessem essa atualização de 4 em 4 anos e, quando pequenos, de 8 em 8 anos. O que Curitiba fez, que foi bastante eficiente, nós fizemos a lei justamente de atualização da planta e colocamos a obrigatoriedade de 4 em 4 anos o prefeito enviar o projeto, né, enviar o projeto para a Câmara para ser aprovada a atualização da PGV. Isso tem sido feito por todos os nossos prefeitos desde então, porque o custo não é mais político, é um dever legal. Então essa é uma recomendação também que eu gostaria de fazer aos municípios, que alterem e coloquem isso no Código Tributário Municipal, porque isso realmente auxilia os prefeitos a regularizarem as suas receitas no que tange a imposto predial e territorial urbano. Porque ele vai estar na lei e não tem como fugir. Justamente. Né? Estará na lei. É uma argumentação daí para forçar essa revisão daí no caso. Exato. Inclusive, o Poder Legislativo muitas vezes não aprova, né? Mas o que a gente verifica a partir dessa capacitação nacional, né, do Programa Nacional do antigo Ministério das Cidades, do atual Ministério de Desenvolvimento Regional, que hoje é online, né, pelo site do Capacidades. Inclusive, existem várias capacitações gratuitas lá no Capacidades, que estão todos convidados a visitar. Inclusive, uma biblioteca fantástica, um caderno de IPTU que Cláudia de César e eu fizemos uma coordenação e uma redação muito importante. Tem o caderno de contribuição de melhoria também, que eu fiz juntamente com o Chulipa e a Gislene Pereira, onde nós damos todo o ABCD para que os municípios instituam contribuição de melhoria, que é outro tributo, né? Outra espécie tributária. Inclusive, se eu não me engano, acho que tem um caderno de... Oh, desculpa, perdão. Não, tem um... Pois não. Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar assim, esses cadernos ali do Capacidades são muito, muito legais. E é interessante quando você mescla por exemplo, esse do IPTU com, se eu não me engano, tem o do cadastro multifinalitário também, né? Que eles são temas correlatos, assim, então vai ajudar aí, até fica a dica para quem está assistindo, vai ajudar bastante você entrar lá, baixar esses 2 cadernos e trabalhar essa questão aí, tanto do cadastro multifinalitário, quanto do próprio IPTU, né, que é o objeto aqui do nosso bate-papo aqui. Inclusive tem o Nino Carvalho, que participou da capacitação do Tribunal de Contas do Paraná lá comigo. Seja muito bem-vindo, Nino, que está acompanhando a gente aí na live. E então, dentro do Capacidades, existem inúmeros cadernos sobre tributação municipal, sobre instrumentos urbanísticos, solo criado, etc. Eu recomendo que baixem realmente o de contribuição de melhoria, que está espetacular, o de IPTU, né, com a autoria da Cláudia de César e minha, e também o do cadastro territorial multifinalitário, que justamente dá diretrizes gratuitas para que os municípios desenvolvam o cadastro nos seus territórios. Tá? Então, são 3 importantes estudos e ferramentas que vão auxiliar os municípios brasileiros de forma gratuita, que é o nosso objetivo, levar conhecimento aos municípios para que se desenvolvam da forma mais fácil, eficiente e menos custosa possível.
Tá? Inclusive, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, ela nos dá diretrizes gerais, e dentro dessas diretrizes gerais estão atualização da planta genérica de valores, melhoria do processo de fiscalização, educação fiscal, que é o que nós estamos fazendo juntos aqui, modernização da administração, né, dentro de toda a questão do Big Data, o manuseio do blockchain também, que é algo interessante para os municípios em termos territoriais, tá? Capacitação dos servidores e principalmente a questão do combate à sonegação e atualização do cadastro territorial multifinalitário. Então, tudo isso está dentro da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do Brasil. Tá? Ainda, dentro de uma contextualização do Poder Judiciário, o que eu quero trazer para vocês? Né? Nós já falamos sobre base de cálculo, a necessidade de se diferenciar a base de cálculo de base calculada, a possibilidade, sim, de se atualizar a planta por decreto. Infelizmente, o Supremo e o STJ ainda não admitem isso expressamente, o STJ tem súmula contrária a esse entendimento, mas eu gostaria de citar o recurso extraordinário 648-245 de Minas Gerais, que tem o voto vencido do ministro Roberto Barroso, onde ele sinaliza a possibilidade de, sim, quando se trata de base calculada, se atualizar a planta por meio de decreto. Desde que, segundo ele fala isso expressamente no voto, ele diz o seguinte: muitas vezes o município e o prefeito ficam reféns da Câmara Municipal, que por animosidade política e às vezes por populismo não aprova a lei que modifica a base de cálculo, o que priva o município, muitas vezes, de uma de suas principais fontes de receita. E aí ele diz o seguinte: quando o Código Tributário fala em valor venal, portanto, a lei complementar já diz qual é o critério que é valor venal. De modo que, se a lei municipal estabelecer critérios razoáveis, então aqui frisa-se critérios razoáveis e controláveis, eu não acho que haja uma impossibilidade dessa delegação para o Poder Executivo, isto é, atualizar a planta por decreto. Eu entendo que isso, se o município realmente não se sente seguro e não tem condições instrumentais de atualizar por lei, valeria a pena esse tipo de demanda para não perder totalmente a apropriação do IPTU. Tá? Bem, outra questão Doutora, interessante... A gente tem uma pergunta aqui, não sei se a gente posso fazer agora para ti. Rafael, posso só concluir que essa questão da base, calculada, tá? Ela tem já a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a base de calculada pode ser feita por decreto, tá? Que é a decisão do IPVA, que permite que o valor venal seja definido pelo Poder Executivo, que é o agravo dentro do recurso extraordinário 424.991 de Minas Gerais, se quiserem anotar. 424.991 de Minas Gerais. E isso já foi consolidado para o IPVA. E nada impede que, futuramente, eu vejo que há essa sinalização do Supremo, que venha a ser consolidado também para o IPTU. Pode fazer sua pergunta, por favor. Tá, tem o Francisco Façanha, ele perguntou assim: como integrar de forma mais ampla a gestão do IPTU, de forma a dar ao cidadão um maior controle sobre a arrecadação, gestão e utilização direta dos recursos do IPTU? Bem, na verdade a gente tem que trabalhar com a participação, né? A questão da participação, ela está intrinsecamente ligada ao direito à cidade, e dentro da participação, a gente tem uma participação interessante aqui em Curitiba, com as audiências públicas, onde a gente faz justamente um resumo de todos os pleitos dos bairros. Eu sei porque eu já fui como cidadã no meu bairro, né? E fui como também profissional da Prefeitura Municipal, escutar as perguntas e realmente observei que essas perguntas, elas são manejadas e dentro do contexto orçamentário, elas são integradas. Então, a melhor forma de se fazer essa dinâmica, essa harmonia entre arrecadação e planejamento e gestão entendo eu, a efetivação da participação popular, que hoje, mais do que nunca, deverá ser manejada, inclusive, online, por meio digital. Tá? Exatamente. E uma outra pergunta que eu vou pedir para o Francisco Coeco reformular a pergunta, que eu não entendi aqui até para perguntar para a doutora Cíntia. Eu vou pedir para você reformular ela e colocar, eu não sei se você tiver no celular, coloca a sua dúvida ali naquele ponto de interrogação, tá?
Se não, repete aqui mesmo, depois a gente vê. Agora eu vou colocar, doutora, na tela e acredito que a senhora vai ver uma pergunta aí do Rainiel, que é lá de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Tá aparecendo para ti? Tá sim. Veja, a gente aqui em Curitiba usa o IPCA, né? Teria que analisar essa questão do IGPM, tá? Mas em Curitiba a gente está utilizando o IPCA, a gente não está utilizando a Selic, né? Até tem esse parâmetro, mas o IPCA é o nosso fator de aplicação, tá? Certo. A questão dos parâmetros, né? Da questão dos parâmetros, do IGPM também, a questão de parâmetros de valorização e desvalorização do imóvel. Essa é uma questão bem específica dentro da questão do cálculo do IPTU em si, né? Eu realmente não teria uma segurança para te dizer qual seria o melhor encaminhamento do cálculo, da matemática em si. Né? Eu foco realmente nos fundamentos jurídicos. E dentro dos fundamentos jurídicos, eu gostaria de passar para todos que nós temos que fazer valer a responsabilidade territorial dos municípios, responsabilidade fiscal e probidade administrativa. Então, a gente tem que pensar a questão da atualização da PGV e do cadastro territorial de maneira eficiente. Tá? Como o Rafael falou, nós temos que passar a pensar não só nas despesas municipais, mas nas receitas municipais, porque temos receitas para arrecadar por meio do IPTU e por meio da contribuição de melhoria. Nós temos como manejar isso de forma eficiente e a contribuição não muito onerosa. de melhoria é muito mais esquecido ainda que o IPTU, né? Inclusive esse lado ainda. Na Colômbia, né, Bogotá e Medellín transformaram os seus municípios, né, as suas cidades, por meio da contribuição de melhoria e atualização do IPTU. Então, a tributação imobiliária ela vem ao encontro da gestão urbana municipal. E digamos assim que a contribuição de melhoria, em que pese não ser o nosso foco aqui, é aquele tributo que traz, vamos dizer assim, a maior justiça, porque ela vai evitar o enriquecimento ilícito. Né? Então, o município passou com sua obra, né, para um determinado local, né, e essa obra valorizou determinado imóvel. Né? Nada mais justo do que essa valorização, esse enriquecimento que esse particular teve, né, ressarcir, né, lógico, tem toda a regra, não vou entrar no detalhe da contribuição de melhoria aqui, mas ressarcir total ou parte, né, dependendo de como for, dessa valorização para não ter um enriquecimento ilícito. Senão aquele que contribuiu com o imposto, que eram para outras situações, está vendo seu dinheiro indo para aquele bairro X específico, né, para aquela rua, beneficiando outros e não beneficiando aquele que pagou. Né? É o enriquecimento a contribuição de melhoria é fundamental. Baixem o caderno lá dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, dentro do site do Capacidades. A contribuição de melhoria é um tributo que eu gosto muito também, é muito bacana. Quando quiser, podemos falar sobre contribuição de melhoria. Inclusive, vamos marcar, então. Saludos ao José Fernando, desde Colômbia, que está conosco também. Sim, bem-vindo. Excelente. Bem-vindo. Então, o que mais eu gostaria de trazer aqui, em termos agora, já falamos da responsabilidade do Poder Executivo, já falamos da obrigatoriedade do Poder Legislativo em aprovar a PGV com base no valor venal de mercado, né? Inclusive, essa polêmica que nós tivemos, essa judicialização do IPTU, questão de 10 anos atrás, de 10 a 7 anos atrás, dependendo do município, seja em Salvador, seja em São Paulo, seja em Florianópolis, nós tivemos judicializações de IPTU referentes justamente à impossibilidade de atualizar o IPTU na planta, considerando a base de cálculo valor venal, se colocou princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, que não são aplicáveis em termos de relação jurídica tributária. Temos que entender que o nosso parâmetro é capacidade contributiva versus princípio da vedação de tributo com efeito confiscatório. Né? E dentro da capacidade contributiva, sim, eu tenho capacidade contributiva no IPTU, sim. Obrigatoriamente ela está imobilizada, é uma capacidade contributiva objetiva que deve ser tributada. Né, necessariamente tributada. Portanto, aplica-se sim o princípio da capacidade contributiva e é extremamente viável que as alíquotas no Brasil sejam progressivas fiscais graduadas. Por que a alíquota deve ser progressiva fiscal graduada? Existe um estudo do IPEA excelente que justamente estuda os municípios que utilizam
alíquotas de IPTU proporcional e alíquotas progressivas. E se configura matematicamente uma justiça fiscal, onde a progressividade tributa mais quem tem mais e menos quem tem menos. Isso Seria mais ou menos para o pessoal entender como o imposto de renda, a tributação, né, do imposto de renda. Quanto mais a pessoa ganha, maior é a alíquota. Essa é a ideia no IPTU. Inclusive, isso foi autorizado constitucionalmente em 2000, né? Pela emenda constitucional 29. Então, existe hoje mais uma ferramenta para os municípios estarem lá exercendo, né, esse comando constitucional, aí, podendo aplicar aí a alíquota progressiva para o IPTU. Perfeito. Então, outras questões polêmicas, e aí já partindo para essa questão do próprio Poder Judiciário, analisamos o Executivo, as questões do Legislativo e agora partimos para a questão da judicialização do IPTU. Né? Eu gostaria de trazer também a questão aqui do recurso extraordinário 927.752, né? Um agravo, um agravo regimental dentro do recurso extraordinário do Paraná. E o Supremo ele diz o seguinte, IPTU e imunidade, né? A questão da imunidade tributária recíproca da rede ferroviária nacional. É importante destacar que existe uma pretensão, justamente, da União se colocar como entidade imune. Ocorre que quando ela, e isso é uma questão de responsabilidade tributária, quando ela assume os bens da rede, ela assume na condição não de ente federado, imune, mas sim de responsável tributário. Portanto, o IPTU desses imóveis, né, que já incidiram antes da absorção imobiliária da União dos imóveis da rede, deve, sem dúvida, ser mantidos, né? O Supremo, inclusive, já manteve essa incidência tributária do IPTU, Curitiba teve êxito nas ações judiciais nesse sentido. Por quê? Porque a imunidade, ela se aplica ao ente federado. Agora, se ele responder como responsável tributário, aí necessariamente terá que pagar o IPTU e, enfim, o imposto devido. Outra questão é a súmula 399, né? Que destaca que cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Então, se a lei municipal ela te dá a possibilidade de extrair o proprietário, o detentor do domínio útil ou o possuidor, desde que seja com ânimos de dono, o animus domini, poderá fazê-lo. Então, ela pode fazer essa opção no momento do lançamento e obter uma maior segurança jurídica justamente na cobrança do IPTU. Então, é a súmula 399. Outra súmula que eu gostaria de trazer como interessante para fins de debate de IPTU é a súmula 595, né, que trata de taxa. Tá? E aqui eu quero fazer um parâmetro entre IPTU e taxa. Né? Foi uma questão, inclusive, que no nosso grupo ela foi manejada, foi perguntada e discutida, né? No nosso grupo do IPTU, que é fantástico. Né? O que diz a súmula? É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo tenha como incidência a base de cálculo do ITR. Mas digamos que fosse a do IPTU, né? Então, taxa não pode ter base de cálculo de imposto. Se nós tivermos uma taxa cuja base de cálculo é valor venal do imóvel, não será taxa, será IPTU. E isso tem que ser observado pelos municípios. Né? Além disso, pode conter um dos elementos, né? Se contiver apenas um dos elementos, isso está já pacificado também, mas né? Não a base de cálculo. Aí ok. Mas não a base de cálculo toda. Você vai conter um elemento apenas. Exatamente. Um dos elementos que compõem a base de cálculo, né? Melhor outra questão importante são as súmulas vinculantes 41 e 19. Uma trata do serviço de iluminação pública, que foi declarado inconstitucional. E a 19 trata da taxa de coleta de lixo, que foi declarada constitucional. Tá? De que forma fica o IPTU no meio disso tudo? No caso da taxa de iluminação pública, ela foi declarada inconstitucional e foi criada a COSIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Mas pode ser que tenham municípios que não tenham contribuição de iluminação pública. De que forma eu vou pagar a iluminação pública no meu município? Né? Eu vou pagar por meio do IPTU,
que é um tributo não vinculado a uma atividade estatal. Então, dentro do IPTU, eu vou manejar o orçamento para fazer frente à iluminação pública, à limpeza pública, né, que também foi declarada inconstitucional por meio de taxa. Então, toda a limpeza pública hoje, né, de Curitiba, ela está sendo custeada pelo IPTU. Né? Então, entender essa conformação e essa possibilidade constitucional do IPTU abraçar orçamentariamente despesas de iluminação pública e despesas de limpeza pública. Tá? Já a taxa de coleta de lixo é fantástica, constitucionalíssima, conforme a súmula 19. E o que eu quero... Posso fazer só um adendo na taxa de coleta de lixo? A taxa de, assim, até para alertar com uma função nossa aqui, alertar os municípios também, aqui da Escola de Tributos Municipais. Ano passado foi editado o novo marco do saneamento básico, tá? Lá nesse novo marco do saneamento básico, essa lei que é de julho, foi publicada em julho, ela diz, ela chega na taxa de lixo, doutora. Não sei se a doutora já chegou a ver essa lei. Então ela diz lá que a taxa de lixo ela vai contemplar não só a coleta, mas também a destinação do lixo, né? Então é importante que os municípios vejam isso, e os municípios têm 1 ano para adequarem as suas leis locais, tá? Sim. Isso está escrito lá nesse novo marco regulatório do saneamento básico. Inclusive, era só para a gente... inclusive essa informação está dentro do teu Instagram, dentro da Escola de Tributos Municipais, né? Sim. Eu sei disso. Perfeito. Agora, eu gostaria de traçar aqui um paralelo da importância da taxa de coleta de lixo e destinação de resíduos sólidos. É, sem dúvida, também um Smart Tech City, um tributo da cidade inteligente. Quem não manejar a taxa de coleta de lixo, que é constitucional, que pode ser arrecadada, que deve ser arrecadada, porque é um tributo, inclusive, com função extrafiscal, né? É um tributo que tem um viés ambiental, né? De proteção ambiental da cidade, vai estar perdendo. Vai estar perdendo não só em arrecadação, mas aqui principalmente em questão de adaptação a câmbios climáticos, né, inobservando as ODS da ONU. A taxa de coleta de lixo é, sem dúvida, a menina dos olhos hoje, assim como também é o IPTU para fins de cidades inteligentes, de inteligência das cidades. Tá? E é um serviço muito custoso, e você começar a tirar daí recursos, por exemplo, do IPTU para cobrir esse serviço custoso para o município, aí vai faltar para outros serviços essenciais. Né? Exatamente. Então... IPTU, contribuição de melhoria, taxa de coleta de lixo é constitucional e é um dever, é um poder-dever do município, justamente em face do direito à cidade. Vou repetir aqui que a Deise está pedindo, súmulas 595, 41 e 19 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Enfim... As 41 e 19 é vinculante, né, doutora? Vinculante. E a outra é a súmula normal. Normal, exatamente. Súmula comum mesmo. Exatamente. Né? Ainda, um julgado muito interessante para ser lido por todos nós, que é o julgado, o recurso extraordinário 601-720 do Rio de Janeiro, de 2017, não tão recente, mas enfim, um julgado bastante profundo sobre a questão da sujeição passiva do IPTU. Né? O IPTU, ele, no caso de cessão para pessoa jurídica de direito privado, incide IPTU. Essa foi uma questão muito debatida no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a Infraero, ela tinha a concessão, justamente, né, do imóvel da União para a questão da aviação, mas existem as lojas que têm as atividades comerciais. Né? E se tem atividade econômica no imóvel, a imunidade é afastada e o IPTU incide. Então, esse mesmo caso acho, da Petrobras, né, de Santos. Isso mesmo. Mesma situação. Esse recurso extraordinário para os auditores, para os procuradores, é fundamental. 601-720 do Rio de Janeiro, do plenário, né, do pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, o IPTU, ele passa, sim, era super debatido. No primeiro momento, os municípios estavam perdendo, né, em juízo, mas agora ganharam em juízo por meio da decisão do pleno, onde incide IPTU, sim, na cessão de imóvel, de bem público, para pessoa jurídica de direito privado, quando tiver essa atividade econômica no imóvel. Tá? Isso é relevante também ressaltar.
Outra questão que eu gostaria de trazer aqui, que é algo inédito, não é feito ainda no Brasil e em lugar nenhum do mundo, e da América Latina eu estudo bastante, né, porque eu trabalho também com o Lincoln Institute of Land Policy nos países de toda a América Latina, dizer que o Supremo, por meio do recurso extraordinário, de 11 de maio de 2020, ele determinou, por meio justamente da relatoria do ministro Roberto Barroso, que são constitucionais as leis municipais anteriores à emenda constitucional número 29, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados, notificados, residenciais e não residenciais. Isso não é novo. Mas a afirmação dessa decisão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal vem ao encontro da possibilidade da utilização pelos municípios de alíquotas diferenciadas pelo uso e a localização. Então, nós podemos sim, entendo eu, esse é um entendimento meu, que eu passo para todos os municípios brasileiros, pensar em alíquotas diferenciadas em razão do não uso. Então, imóveis fechados em áreas degradadas podem sim ter alíquotas progressivas fiscais mais elevadas, porque a função social da propriedade não está sendo observada. Mas mais que isso, eu posso pensar em uma tabela de alíquotas progressivas mais elevadas pelo uso poluidor, por que não? Pelo uso que causa diminuição de mobilidade. Então, isso está em aberto, está na Constituição, foi determinado como constitucional a cobrança de alíquota diferenciada justamente por esse recurso extraordinário agora em 2020 pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, e ele traz essa janela para que os municípios possam, sim, manejar o IPTU para a gestão urbana. Aqui nós estamos falando de extrafiscalidade do IPTU. A possibilidade de pensar numa tabela de IPTU progressiva fiscal graduada em face do não uso, em face do uso poluidor, em face do uso que causa diminuição de mobilidade, né? Um imóvel que realmente tem um fluxo de automóveis que impede a mobilidade da cidade. Isso, constitucionalmente, tem que ser tributado, tem que ser desmotivado. Então, aqui entra a questão funcional do IPTU, né? Que o Becker, inclusive, né, ele nos ensina a manejar, né? E tenho que também pensar no Bob, né? Da estrutura, ela funcione do Norberto Bob, onde eu tenho que pensar a estrutura normativa, sim, do IPTU, mas também pensar na questão funcional extrafiscal do IPTU, para motivar e desmotivar conduta. E essa questão aí também, doutora, acredito que entre, né? Talvez a senhora até comente, né? Mas é referente também à utilização desse mesmo instrumento, nessa mesma lógica que você falou em relação ao uso, mas também em relação à localização do imóvel. Porque às vezes nós podemos ter aqueles vazios urbanos, né? Então a gente pode tentar desestimular isso, né? Para estimular, enfim, usar também o IPTU, usar essa ferramenta que é o IPTU, para o município tentar ali estimular em alguns locais e desestimular uma situação num outro local. Perfeito. E eu tenho aqui algumas perguntas, né? Da taxa, súmula, vou repetir, súmula 595 e súmulas vinculantes, 41 e 19 do Supremo Tribunal Federal. Vou escrever aqui. E depois vai ficar gravado, né? Vocês vão ter como acessar. Sim, vai ficar gravado. Essa informação. E assim, só vou dar uma dica também para o pessoal. A Escola de Tributos Municipais aqui está quase que um repositório de súmulas. Já tem a grande maioria assim, que afetam os municípios. Queria até agradecer a doutora Cintia, que eu vejo que ela acompanha, curte também, conforme a gente vai postando, né? Mas ali quem não for inscrito aqui no Instagram, se inscreva, tá, pessoal? Aí tem lá naquele campinho de destaque do Instagram, tem lá todos os tributos, IPTU, ISS, contribuição, direito tributário, que daí temas mais gerais, e lá dentro vocês vão ver que tem várias súmulas já de cada assunto. E dessas súmulas que a doutora falou, já estão presentes lá. Tá bom? Se vocês quiserem também, fiquem à vontade e depois assistir de novo a live, obviamente. Perfeito. E o recurso extraordinário que eu citei o primeiro que fala da cessão de bem público para pessoa jurídica de direito privado é o 601-720 do Rio de Janeiro, Supremo Tribunal Federal, e o que fala sobre alíquotas diferenciadas, constitucionalizando a diferenciação de alíquotas pelo uso e pela localização, é o recurso extraordinário 666-156 do ministro Barroso, que é de 2020.
Tem uma pergunta muito interessante que do... pode... Eu estou lendo. Não sei aqui, se você ia ler a pergunta. Eu ia justamente me manifestar sobre a questão da diferenciação entre uso comercial e residencial. Curitiba tem 3 tabelas, tá? Então nós temos IPTU progressivo, fiscal graduado, temos uma adimplência que chega muitas vezes a 82%, nossa inadimplência em Curitiba é mínima do IPTU. Nós fomos um dos únicos, não vou dizer o único, mas um dos únicos municípios brasileiros que não judicializou o aumento a correção da planta genérica de valores. Ela foi aceita pela população, foi um marco histórico. Nós tivemos uma unanimidade na aceitação do aumento do IPTU, né, dentro das nossas travas judiciais, tanto pelo Poder Executivo e Legislativo e pelo Judiciário, apesar que o Judiciário não teve judicialização, mas enfim, tivemos essa aceitação do Executivo e do Legislativo, e mais que isso, nós tivemos a aceitação da população e de todas as entidades que desenvolvem atividades imobiliárias. Foi muito interessante e, ao mesmo tempo, também nós atualizamos o ITBI. Então, foi um remanejamento da tributação imobiliária na cidade de Curitiba, que nos permite hoje termos o conforto, né, de uma gestão excelente, inclusive dentro dessa crise toda que estamos vivendo. Curitiba está tendo uma gestão muito eficiente no que tange a crise, né, que assola o nosso mundo. E isso se deve, em parte, a essa seriedade da tributação imobiliária e do poder-dever de arrecadar e aplicar o IPTU na cidade. Enfim, mais alguma pergunta que elas vão... Tem aqui, doutora, tem uma pergunta do Nanado Molinari, que ele sobre a extrafiscalidade do IPTU, tá? Eu vou fazer a pergunta, mas assim, já adiantando um pouco, Nanado, assim, existem a extrafiscalidade referente ao cumprimento ou não da função social da propriedade, tá? E uma outra que é essa que a doutora acabou de falar, em relação ao uso, né, ou à localização do imóvel. Mas vou fazer a pergunta aqui para a doutora, tá? Depois a gente complementa também junto. Ele perguntou o seguinte: esta extrafiscalidade do IPTU tem que estar prevista no plano diretor? É uma pergunta bem interessante, doutora. Veja, para você, dentro do teu Código Tributário Municipal, você pode ter o IPTU fiscal com alíquotas progressivas fiscais graduadas, diferenciados em relação ao uso e à localização. Esse fundamento é do artigo 156 do texto constitucional. E aí não precisa estar no plano diretor. Ele está no 150... Trazido pelas emendas, a emenda 29 de 2000. Exatamente, com a redação da emenda constitucional número 29 de 2000, artigo 156 do texto constitucional, não precisa estar contido no plano diretor, né? O ideal é claro que ele esteja na lei, ele tem que estar na tua lei municipal, Código Tributário Municipal, mas não obrigatoriamente dentro do plano diretor. Já o IPTU progressivo no tempo, que aí ele é absolutamente extrafiscal, né? E ele objetiva a você demarcar no plano diretor as áreas que não podem ser subutilizadas, não edificadas, né? Enfim, não construídas. Se tiver demarcado dentro do teu plano diretor, você pode cobrar o IPTU. Então, lá, no caso do IPTU progressivo no tempo, sim, você vai ter que ter a previsão, porque ele está justamente regulamentado no 182 e parágrafo 4º do texto constitucional. Primeiro, enfim, do 1º ao 4º do texto constitucional. Isso. Tá bem? E é importante também, só para complementar, se vocês aí do outro lado da telinha quiserem se aprofundar, também é importante olhar, no caso de implementação dessa progressividade extrafiscal, em função do cumprimento ou não da função social da propriedade, é importante olhar alguns regramentos que estão no estatutos, na lei, que é a lei 10.257, que é o Estatuto das Cidades. Que é o Estatuto das Cidades. Você vê lá o artigo 5º, 6º e 7º, basicamente ele vai trazer mais alguns elementos necessários aí para a implantação, porque não é simplesmente você chegar e aplicar o IPTU progressivo, né, em função do descumprimento da função social. Existe um procedimento, vamos dizer assim, né, que precisa ser seguido ali. Exatamente. Inclusive, a contribuição de melhoria está no Estatuto da Cidade. O IPTU progressivo no tempo e a contribuição de melhoria. Então, também tem um viés dentro não só na questão da relação jurídica tributária, mas da gestão urbana, do próprio direito à cidade, do direito urbanístico como um todo. Tá?
Vamos lá, vai Deixa lá. eu ver aqui, eu tenho aqui que a gente tem aproximadamente uns 6 a 7 minutos. Eu tenho uns questionamentos aqui, doutor, eu vou colocar na tela, aí eu vou fazer só a leitura porque as pessoas não veem, tá? Para entender qual que é a pergunta, aí para a gente passar. Então, o Lucas Ferreira, ele pergunta assim, e as áreas mais rurais, porém definidas como zona urbana, como pensar na cobrança? Veja, essa questão do critério espacial do IPTU também é bastante polêmica. O que é urbano, o que é rural? Né? Eu tenho um pensamento muito específico nessa questão. Por quê? Porque o STJ aplica ao IPTU o critério da destinação. Né, e o critério da expansão urbana. Então, dentro do critério da destinação, do critério da destinação, se um imóvel dentro da Avenida Paulista tiver uma função agropecuária, né? Vai ter a cobrança do ITR e não do IPTU, que para mim não foi recepcionado pelo texto constitucional. Então, realmente, nós temos uma lacuna no Código Tributário Nacional no que se refere ao critério espacial do IPTU e que acaba sendo por negativa também do ITR, mas o que é urbano? O que é urbano é aquilo que o município diz que é urbano. Então, eu entendo que a partir de 88, o critério da destinação não foi recepcionado pelo texto constitucional. E o que vigora? Vigora a lei municipal. Em Curitiba, o que vigora é o artigo 32 do Código Tributário Municipal de Curitiba, que é o critério da localização e não o da destinação. Então, nós consideramos urbano aquele imóvel que tem dois dos requisitos do artigo 32 do CTM, que, na verdade, é a reprodução do antigo e revogado artigo 32 do CTN nacional. Né? Aplicamos a lei municipal e, sim, aplicamos o critério da localização, que entendemos ser o critério constitucional até o momento em que essa lacuna do Código Tributário Nacional venha a ser superada por meio de reforma fiscal. Lembrando que, nesse ponto, quando o imóvel está numa área urbanizável ou de expansão urbana, né, de acordo com a lei municipal, existe súmula também sobre isso, que também está aqui na Escola de Tributos Municipais, falando que não há necessidade do cumprimento de pelo menos 2 daqueles 5 requisitos lá do parágrafo 1º do artigo 32, né, que são os requisitos para que possa ser cobrado o IPTU, que é a escola ou posto de saúde a 3 quilômetros, né? Abastecimento de água, enfim, tem um rol de 5 elementos ali e que tem que ser atendido pelo menos 2, né, daqueles elementos. Porém, se for em área urbanizável ou de expansão urbana, o Supremo entende que não há necessidade de atendimento de nenhum dos requisitos. Exatamente. E o IPTU pode ser regularmente cobrado, que daí responde a pergunta do Lucas, né? De que forma cobrar o IPTU na área de expansão urbana? Cobrar por meio do valor venal do imóvel, considerando ali já esse projeto de urbanização que valoriza o imóvel, assimilando a captura da mais-valia da terra e cobrando, sim, o IPTU pelo critério da expansão urbana. Então, o STJ entende que o que vale é o critério da destinação, eu doutrinariamente entendo que é o critério da localização mais o critério da expansão urbana. Perfeito? Exatamente. Aí nós temos outra pergunta aqui da Daisy, né? Tem a ver com taxa, porque a gente acabou comentando aqui taxa de lixo, mas ela pergunta, a taxa de coleta de lixo pode estar vinculada a uma autarquia municipal? Veja, a taxa de coleta de lixo, eu vou responder pela forma que cobramos, né? Nós estamos vinculados à administração direta. O próprio município de Curitiba é quem maneja a taxa de coleta de com uma inadimplência zero, ou mínima, absolutamente mínima, e é a forma como eu recomendo a instituição e a arrecadação da taxa. Certo. Vamos aqui para a nossa última pergunta aqui do Anderson. O Anderson, ele pergunta o seguinte, imóveis ligados a templos religiosos, isso aqui é uma casca, né? Imóveis ligados a templos religiosos há mais de 100 anos, e o mesmo não tem documentação, são imunes? Veja, eu entendo que o IPTU é uma situação tática. Quer que eu leia de novo ou a doutora consegue? Não precisa, não precisa. O IPTU, ele considera a situação fática. Eu já tive um caso real, onde o culto era realizado
periodicamente num terreno vago. E nós ficamos um ano observando a regularidade do exercício da atividade religiosa no imóvel. Então, acabamos aplicando a imunidade. Nesse caso, você tem que verificar realmente se isso pertence à igreja. Né? Se não for por meio da propriedade, será por meio da posse ad usucapione, né? Que imagino que uma igreja de 100 anos tenha. Verdade. Bom, apareceram mais questões aqui. Como a gente tem uns minutinhos ainda, eu vou colocar aqui. Vamos aqui do Tiago. A coleta de lixo pode ser remunerada por tarifa? Eu entendo que é uma taxa, não é um preço público, é prestação de um serviço. Exatamente. Então, a resposta já está colocada na nossa exposição. Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma... A tarifa você não só... É a mesma, eu acho interessante destacar, isso é uma dúvida bastante recorrente. Qual que é a diferença entre tributo e preço público? Taxa e tarifa. É vinculado. O tributo, ele está justamente, ele é obrigatório. Você não tem como optar. Eu passei o lixo, eu passei o caminhão de lixo na frente do seu imóvel. Se você tem lixo ou não tem lixo, eu lembro que tinha um senhor que argumentava, mas doutora, eu queimo meu lixo. Eu falei assim, então o senhor está com dois problemas. Uma porque o senhor deve a taxa de coleta e outra porque o senhor vai ter que levar uma multa ambiental. Né? Porque é colocado à disposição, não há opção, ela é obrigatória. Isso que eu ia comentar. Tributo. Vale a pena a leitura, né? Se vocês fazerem a leitura 1, 2, 10 vezes, eu sempre estou lendo o mesmo dispositivo, doutora, várias vezes, porque às vezes parece que toda vez que eu leio, parece que eu vejo algum negocinho diferente que eu não tinha visto, né? Mas vale a pena lá no CTN, a partir do 78, né? Que vai estar falando das taxas e vai trazer essa regrinha aí mais para frente, se eu não me engano, 79, por ali, alguma coisa... Não, 78 já foi aí para contribuição, né? De melhoria. 78, 79. Então é antes, 77. É antes 77 que vai estar ali alguma coisa de taxa nesse sentido aí. Perfeito. Vamos lá aqui, vamos ver se tem mais. Tem aqui o João Barros, ele está falando sobre a questão do critério espacial do IPTU, né? João Barros, é importante destacar, o STJ aplica o critério da destinação para cobrar IPTU. Então, se tem destinação rural, se tem destinação agropecuária, o STJ entende que vai incidir o ITR. A questão doutrinária, que é onde eu me coloco na questão doutrinária, é que eu entendo que esse critério da destinação não foi recepcionado pelo STF, pela Constituição Federal de 88. Portanto, eu entendo que cabe IPTU, se for área urbana. Exatamente isso. E só para reforçar, se ele quiser fazer uma pesquisa, como que é João, né? João C. Barros. Isso que a doutora falou é o dispositivo que os tribunais utilizaram para fazer essa argumentação, é o dispositivo que é o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66. Né? Então, eles se baseiam que aquele dispositivo que esse dispositivo foi recepcionado pela Constituição. Né? Seria isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gabriel, você falou que fez uma pergunta no chat, você tem como responder lá. Cara, se você conseguir colocar aqui, porque eu estou tentando achar aqui, não achei, tá? Porque aqui onde você fez agora ficaria mais fácil, tá? Deixa eu ver aqui, bom, do Thiago aqui a gente respondeu, a questão da tarifa. Peraí, existem municípios que concedem um serviço e cobram por tarifa. Bom, não vou colocar na tela aí, doutora, mas assim, o Thiago estava falando aqui que existem municípios que estão concedendo o serviço, né, de coleta de lixo e cobrando por tarifa. Daí a gente já expôs, né? Realmente eu entendo que é um tributo, que é uma espécie. Aqui o Gabriel. Mais ou menos, Gabriel, também o que a gente acabou de falar aqui agora, né? O Gabriel fala que imóvel em zona urbana, mas que sofre incidência do ITR, pode ser objeto de IPTU progressivo? Acho que é o que a gente acabou respondendo já aqui, né? Depende, Gabriel, depende, né? Pelo entendimento do STJ, se esse imóvel tiver... STJ não, foi o STF, né? Se tiver destinação rural, né, que é a destinação rural, daí você faça a leitura lá do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66. 57 de 67, isso? Não, 57 de 66. Isso, 57 de 66.
faça a leitura do artigo 15, que são aquelas atividades lá que têm a ver com a destinação rural segundo o STF. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Súmula 160 do STJ. Agora também, isso, exatamente, não estava lembrando o número. Acho que é isso daí. É isso aí, as perguntas aqui já são mais ou menos repetidas nos assuntos aqui. Então, doutora, vou passar para a doutora fazer as considerações finais, se tiver mais alguma coisa, se quiser fazer a exposição da questão de comentar do livro, né, algum trabalho, quiser falar mídia social, alguma coisa que as pessoas possam talvez fazer contato contigo, fique à vontade. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de falar com todos. Eu acho que tratar de IPTU é um tema formidável, um tema importantíssimo, é um tema que envolve a qualidade da vida, né, da nossa vida nas cidades. Então, é relevantíssimo, esse espaço é realmente muito importante. Muito obrigada por abrir essa possibilidade de tratarmos de uma maneira valiosa o IPTU no Brasil. Além disso, bom, eu tenho o livro é o IPTU Texto e Contexto, ele é da Quartier Latam, mas na verdade ele é um livro que está sendo atualizado, deve sair uma atualização agora, ainda esse ano. Nós já conversamos com a Quartier para isso. Ele ainda em termos de teoria geral do direito, ele está realmente atualizado, né? Eu já enfrentei, inclusive, a própria constitucionalidade da Emenda Constitucional número 29, e todas essas questões constam do livro. O que falta é esse aporte jurisprudencial mais atual, mas que em termos doutrinários está abrangido na teoria geral que consta da obra. Ele, enfim, pode ser encontrado em qualquer livraria, Amazon, etc. É um livro que é considerado importante para a regra matriz de incidência tributária do IPTU. E estou à disposição no Instagram, Cíntia Estefânia Fernandes, @CínthiaStefânia Fernandes, estou à disposição, sempre em contato com vocês. O que eu puder ajudar o nosso país, eu realmente estou disposta, disponível para responder a pergunta de todos, e a gente sempre está consultando o Brasil todo, estamos sempre juntos para melhorar aí, todas as cidades brasileiras, e isso é o nosso ideal de vida. Sim. Doutora Cíntia, eu queria agradecer mais uma vez aqui, né, a disponibilidade do seu tempo, que a gente sabe que o tempo é um bem muito precioso e a gente está sempre com bastantes afazeres, né? Agradecer aqui mais uma vez, agradecer a todos os presentes aqui, agradecer aqui, eu vou fazer um comentário que apareceu aqui da Deise Guzá, falando assim, daria para ficar mais horas ouvindo. Deise, nossa, muito obrigado. Sinal que o bate-papo aqui foi bacana. E realmente, né, doutora, se a gente começar a se aprofundar, a gente fica aqui se bobear 2, 3, 4 horas, né, num bate-papo, assim, a gente vai se aprofundando no tema, exatamente. Mas assim, pessoal, numa outra oportunidade, né, quem sabe a gente volte aqui, eu volto a falar com a doutora Cíntia, a gente já meio que flertou aqui agora sobre contribuição de melhoria, né? Talvez a gente venha falar um outro dia sobre isso. Estou à disposição. Isso, mas obrigado, doutora, né, mais uma vez. Obrigado a todos, né? Quem não é inscrito no canal aqui, se inscreva, vai ali em cima, aperta ali o botãozinho de seguir, que você vai ficar sendo avisado aqui. E também tem o YouTube da Escola de Tributos Municipais. Esses vídeos aqui também, com o tempo, sobem para lá, né? O Terça do Fisco Municipal já está todo lá também no YouTube. E tem um curso básico lá de ISS também, gratuito lá no YouTube. Tá bom, pessoal? Obrigado, doutora Cíntia. Um abraço a todos, um abraço especial para a Rosa, que está nos assistindo. Obrigada. Sim, um abraço a todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Obrigada.